Boas, boas galera, nós de novo. Vamos lá então com as questõezinhas, né, que eu passei para vocês. E quem for ver esse vídeo por acaso quiser essas questões para resolver, né, as questões que serão objeto dessa resolução, entre em contato comigo, @cristianoselig, meu Instagram, tá? Ou pelo e-mail, crisselig@gmail.com, tá? Ou manda mensagem aqui abaixo do vídeo, certo? Que eu encaminhe para você as questões. Fechou? Abraço. Primeiro grupo de duas questõezinhas sobre introdução ao direito constitucional. Olha lá. As normas constitucionais, assinale a correta, as normas constitucionais apenas cuidam da organização do Estado. Não, as normas constitucionais elas tratam da organização do Estado e estabelecem os direitos mínimos das pessoas. O direito constitucional é o ramo secundário do direito brasileiro. Não, o direito constitucional é o ramo principal do direito brasileiro, porque todos os demais ramos encontram o seu fundamento de validade na Constituição e, por conseguinte, no direito constitucional. C. As normas constitucionais não tratam das relações entre pessoas. As normas constitucionais, os dispositivos da Constituição, eles se aplicam na relação entre o Estado e o cidadão e na relação entre as pessoas. Tá? Por exemplo, a inviolabilidade do domicílio é uma norma constitucional, é um princípio, né? É um direito fundamental que nós temos. Quem deve observar esse direito? Tanto o Estado quanto os demais, quanto os nossos pares. Então, as normas constitucionais se aplicam tanto ao Estado quanto às pessoas, às relações entre as pessoas. D. As normas constitucionais, quando regem relações entre Estado e as pessoas, possuem eficácia horizontal. Sim, disse que as normas constitucionais possuem eficácia, né, ou os direitos fundamentais possuem eficácia horizontal quando são aplicados na relação entre nós, entre as pessoas, né, e quando são aplicados nas relações com o Estado, diz que se tem eficácia vertical. Então, 1D. As normas constitucionais, quando seu alcance, possuem eficácia vertical e horizontal. Sim. Então, a D não. As normas constitucionais, quando regem as relações entre o Estado e as pessoas, possuem eficácia vertical e não horizontal. Desculpe. Agora sim, a E. As normas constitucionais, quanto ao seu alcance, possuem eficácia vertical e horizontal. 2. A Constituição é suprema apenas em relação à legislação penal. Não, a Constituição é suprema em relação a toda a legislação. B. O princípio da supremacia constitucional não encontra amparo no direito brasileiro. É óbvio que não encontra amparo. C. A origem do direito constitucional está relacionada à Magna Carta de 1215? Não, né? A origem do direito constitucional está relacionada lá com a Constituição da Itália, a Constituição Francesa. Depois disso, é lá por 1800 que veio a ser estudado, né, o direito constitucional, a ser criada a disciplina do direito constitucional. O direito constitucional tem por objetivo exclusivo de estudo as normas infraconstitucionais. Não vou nem responder essa. E os demais ramos do direito precisam ser estudados à luz do direito constitucional. Sim, os demais ramos do direito precisam ser estudados à luz do direito constitucional. Mais duas questõezinhas agora sobre constitucionalismo. Constituição é um movimento político-social que busca a catalogação de direitos e a limitação de poder. Não, Constituição é o resultado do movimento político e social. B. Constitucionalismo clássico é fruto da Revolução Francesa. Não, o constitucionalismo moderno é fruto da Revolução Francesa. Constitucionalismo moderno é fruto das revoluções liberais. Sim, o constitucionalismo moderno é fruto das revoluções liberais, dentre elas a Revolução Francesa. Neoconstitucionalismo é fruto da Primeira Guerra Mundial. Não, o neoconstitucionalismo veio depois da Segunda Guerra Mundial. Constitucionalismo é fruto da Constituição. Não, na verdade, a Constituição é fruto do constitucionalismo. Tá? Então essa aqui eu já nem lembro qual que marcou. Marcou C. 2. Constitucionalismo é tido como movimento político, social e jurídico que deu origem aos direitos humanos. Não, o constitucionalismo está ligado com a Constituição. Os direitos humanos estão ligados aos direitos que estão estabelecidos em tratados, em documentos internacionais. Então o constitucionalismo está mais voltado para a Constituição e não para direitos humanos, embora a Constituição seja tem vários direitos humanos ali, né? E o que são os direitos humanos? Aqueles que dizem respeito às pessoas e estão catalogados em âmbito internacional, em declarações internacionais. Constitucionalismo clássico está relacionado às revoluções liberais? Não.
constitucionalismo moderno está relacionado às revoluções liberais. Neoconstitucionalismo prega o afastamento da Constituição? Não, nada a ver. Não, nada a ver. Cross-constitucionalismo indica a ausência de experiências constitucionais internacionais. O cross-constitucionalismo é a mistura de experiências constitucionais, ou seja, o judiciário brasileiro, o aplicador do direito, busca no direito de outros países regras e princípios e decisões do direito constitucional de outros países para aplicar aqui. É a troca de experiências constitucionais, cross-constitucionalismo. Constitucionalismo do futuro prega, dentre outros, a verdade nas constituições, certo? Então, 2E. Agora 2 questões sobre teoria da Constituição. Assinale a correta e justifica a errada no caderno. Olha o tema, hein? Assinale a correta e justifica a errada no caderno. Concepção sociológica, Fernando Lassalle, certo. Constituição é a norma suprema, segundo Fernando Lassalle, não, errado. Norma suprema, a Constituição como norma suprema é de Hans Kelsen. Concepção jurídica, Carl Schmitt, não. Concepção jurídica é de Hans Kelsen. Constituição é decisão política fundamental para a concepção jurídica. Não, errado. Concepção política, Hans Kelsen, errado, é Carl Schmitt. Concepção social, Marcelo Neves. Não, Marcelo Neves é concepção simbólica. Concepção normativa, Conrad Hesse, a Constituição possui uma força de norma, justamente, então, 1E. 2. Assinale a correta e justifique a errada no seu caderno. Constituição outorgada é aquela imposta. Ok. Constituição promulgada, aquela instituída unilateralmente. Não, a Constituição promulgada é a Constituição que é instituída por vontade do povo, né? Então não é instituída unilateralmente. Instituída unilateralmente é a outorgada. Constituição sintética é a Constituição analítica. Não, Constituição sintética é a Constituição curta, pequena. A Constituição analítica é a Constituição longa, né? Que traz diversos dispositivos que entram em vários conteúdos. É a exemplo da nossa Constituição. A Constituição da República Federativa é petrificada ou imutável. Não, a nossa Constituição não é petrificada ou imutável. Ela tem diversas, ela tem uma parte que é petrificada que não pode ser abolida, né? Até pode ser ampliada, mas não pode ser suprimida. Agora, a nossa Constituição ela é imutável, ela é rígida, ela tem um processo difícil de alteração, mas ela tem diversas emendas. 2. D. A Constituição semântica tem total correspondência com a realidade? Não, a Constituição semântica não tem total correspondência com a realidade. Quem tem correspondência com a realidade é a Constituição normativa. A Constituição da República é principiológica e preceitual? Sim, ela é principiológica e preceitual porque ela traz princípios e ela traz regras, tá? Poder constituinte. 2 questõezinhas sobre poder constituinte. Assinale a correta, tá? A força que faz surgir uma nova Constituição, poder constituinte derivado, errado, é originário. B. A força que faz surgir as constituições estaduais, poder constituinte derivado decorrente, certo. C. A força que reforma a Constituição, poder constituinte derivado reformador, poder constituído. A C está certa, a B está errada. A força que faz surgir as constituições estaduais, poder constituinte derivado decorrente, não poder constituinte originário decorrente. Então a C está correta. D. Protagonistas do poder constituinte, titular, exercente, executante e eleitor. Não, os protagonistas do poder constituinte são quem? O titular, que somos nós, o povo, no nosso caso, né, na nossa democracia, e o exercente, que são aqueles que exercem, que representam o povo e exercem o poder de mexer, de alterar, de criar a Constituição. Força que faz desaparecer a Constituição, poder constituinte decorrente. Não, é o poder constituinte originário. Tá? O poder constituinte originário, no momento que ele cria uma nova Constituição, ele apaga, né, uma outra. Ele é o giz e o apagador. 2. Sobre o poder constituinte. Assinale correta. Poder constituinte originário, inicial, autônomo, condicionado e ilimitado. Ele é inicial, ele é autônomo, mas ele é incondicionado e ilimitado. Então tá errado. B. Poder constituinte originário possui limites extrajurídicos. Sim, na história, na cultura e na tradição do povo. Isso aí, ele não possui limites jurídicos, ele possui limites extrajurídicos, né? Não tem, o poder constituinte que vai atuar aqui no Brasil, ele tem certa tradição do povo brasileiro que ele não consegue alterar. Mesmo que coloque na Constituição, ele não vai conseguir mudar. Tá? Então ele tem limites extrajurídicos. A Constituição revogada é tida por desconstitucionalizada? Não, a Constituição revogada é tida por revogada, ponto. Tá? Agora, a Constituição que vier, a nova, pode pegar a Constituição anterior e dar a ela um status de lei infraconstitucional, e daí sim é uma desconstitucionalização.
D. Constituição anterior não pode ter sua vigência prorrogada pela atual Constituição. Pode, inclusive a Constituição de 67 foi prorrogada, a sua vigência no que toca ao caso do STJ, STF ali. Escute a aula lá que tem sobre isso, né? No podcast Nosso Direito Constitucional tem essa explicação. Quando a gente fala, não lembro, do Poder Constituinte. Constituição anterior não pode ter sua vigência prorrogada pela Constituição atual. Pode. A recepção é o fenômeno em que a nova Constituição revoga a legislação infraconstitucional pretérita. Não, a recepção é o fenômeno em que a nova Constituição recebe a legislação infraconstitucional pretérita e permite, né, que essa legislação continue produzindo efeitos. Então, essa aí tem que marcar 2. B. Poder Constituinte Reformador, duas questões. Poder Constituinte derivado reformador, ele é derivado, limitado e subordinado. Ok. O Poder Constituinte derivado reformador é derivado, limitado e subordinado. Ok. Revisão constitucional precisa ser aprovada por 3/5. Na verdade, teve uma revisão constitucional em 93 e ela foi aprovada por maioria absoluta, não 3/5. Mutação constitucional aprovada por maioria absoluta. A mutação constitucional é mudança de entendimento da Constituição, não sabe quanto vai ser aprovado por, né? É mudança de entendimento da Constituição. Tá? Então não tem esse negócio de maioria absoluta, ela não vai ser julgada, não vai ser promovida pelo Congresso Nacional. Tratados de direitos humanos aprovados por 2/3 dos membros do Congresso Nacional equivale às emendas constitucionais. Não, errado. Tratados de direitos humanos aprovados por 3/5. Artigo 5º, parágrafo 3º. E. Mecanismo formal de alteração da Constituição é mutação constitucional. Não. A mutação constitucional é mecanismo informal de alteração da Constituição. Poder Constituinte, então, vai marcar o A. 2. Limites circunstanciais da reforma constitucional. Intervenção federal, estado de perigo, estado de defesa, estado de sítio. Não, errado. Estado de perigo não está aqui. Ó. É só intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Limites circunstanciais. Limite formal à reforma constitucional. Proposta de 50% de deputados ou senadores. Não. Limite formal à reforma constitucional, se for, tem que ser 1/3, né, de deputados e senadores. C. A Constituição não admite projeto de emenda constitucional de iniciativa popular, certo? Não tem PEC de iniciativa popular. A PEC ou é iniciada pelo presidente, 1/3 da Câmara dos Deputados, ou 1/3 dos senadores, ou ainda metade das Assembleias Legislativas do país, representada pela maioria relativa de seus membros. E. O presidente da República não pode propor projeto de emenda constitucional. Pode, errado. Então a resposta correta é a C. Normas constitucionais. Assinale a correta e justifique errada. Normas constitucionais apenas versam sobre a organização. Não, Estado, já falei, errado. O direito constitucional é um ramo secundário, errado. As normas constitucionais não tratam, essa aqui é repetida, não tratam das relações entre pessoas físicas. Errado, tratam. As normas constitucionais, quando rege relação entre o Estado e as pessoas, possuem eficácia horizontal. Errado, essa aqui é a E, que nós já vimos lá em cima. As normas constitucionais, quanto ao seu alcance, possuem eficácia vertical e horizontal. Se você vai lá no podcast Nosso Direito Constitucional, pega esse tema aqui no podcast, joga no Spotify, que você vai verificar a explicação dessas questões aqui melhor, né? Mais calmamente, porque eu vou postar no YouTube, então são poucos os minutos que eu tenho. Assinale correto e justifica errado. Normas constitucionais de eficácia plena precisam de complementação. Não, normas de eficácia plena não precisam. B. Normas constitucionais de eficácia contida possuem aplicabilidade imediata, mas podem sofrer contenção. B. Ou correta. Normas constitucionais de eficácia limitada precisam de restrição? Não, precisam de complementação de conteúdo pela legislação infraconstitucional. D. Grau máximo de eficácia das normas constitucionais, paralisante e impeditiva. Não, isso é grau mínimo de eficácia das normas constitucionais, é a eficácia paralisante e impeditiva. Normas constitucionais de eficácia contida precisam de restrição de conteúdo? Não, errado. Então a correta aqui é a B. Preâmbulo e princípios fundamentais, duas questões. 1. Preâmbulo, norma constitucional de eficácia exaurida. Ok, certo. Normas de princípio institutivo, norma de eficácia plena, não, eficácia limitada. Normas de princípio programático são normas de eficácia limitada. Ok. Norma constitucional de eficácia exaurida. Não, o preâmbulo não, está errado. Eu disse que o preâmbulo é a norma constitucional de eficácia exaurida, errado. Na realidade, o preâmbulo nem tem força de norma constitucional, tá? Então, C. Normas de princípio programático são normas de eficácia limitada, ok. O preâmbulo, norma de eficácia plena, não. Eu disse que o preâmbulo não é classificado como norma constitucional. A invocação de Deus no preâmbulo ofende o Estado laico? Não ofende justamente porque o preâmbulo não tem força de norma, tá? Então aqui tem que marcar a C.
2. República, sistema de governo. Eletividade, periodicidade e responsabilidade. Isso aí. Se tu falou em república, é um sistema... não, é uma forma de governo. Desculpa, república, forma de governo. Forma de governo. Que é caracterizado por eletividade, periodicidade e responsabilidade. Federação. Poder centralizado, né? Poder centralizado em um único ente, marcado pela indissolubilidade do vínculo. Não, federação, o poder não é centralizado. Tem um poder central, mas tem diversos poderes regionais e municipais, que são os estados e municípios. Cidadania, fundamento da República Federativa do Brasil. Ok. Princípio da dignidade da pessoa humana, objetivo da República Federativa do Brasil. O princípio da dignidade da pessoa humana. Redução das desigualdades sociais é fundamento. O princípio da dignidade da pessoa humana é um fundamento e não um objetivo, é um fundamento, é uma base. Não vai buscar a dignidade da pessoa humana, já tem estabelecida a dignidade da pessoa humana. Tá? E é atributo das pessoas a dignidade da pessoa humana. Redução das desigualdades sociais, fundamento, não, é objetivo. Isso aqui está lá no artigo 1º e o artigo 3º, vejam da Constituição. Marca aqui então essa AC. Nacionalidade. Perderá a nacionalidade aquele que perder a cidadania. Não, né? Não. A cidadania está para o título de eleitor. Embora você venha ter problemas na justiça eleitoral, tu não vai deixar de ser brasileiro. Brasileiro nato não poderá ser extraditado. Certo. Pessoa originária de país de língua portuguesa terá os mesmos direitos que o brasileiro tiver em Portugal. Estatuto da Reciprocidade. Olha só, pessoa originária de país de língua portuguesa, não. Os portugueses, uma coisa é ser originário do país de língua portuguesa, outra coisa é ser português de Portugal, né? Então, pessoas originárias de país de língua portuguesa terão os mesmos direitos que brasileiro? Não. Ele só tem uma diferenciação na questão da naturalização, porque ele já sabe falar a língua portuguesa. D. Cidadão e nacional possuem os mesmos direitos? Não. O nacional é aquele que é integrado, tem um vínculo com o país. Agora, cidadão é aquele que está devidamente inscrito na justiça eleitoral. Então, eles não têm o mesmo direito. Forma de aquisição da cidadania. Modo originário. Jus sanguínea, não, a forma de aquisição da cidadania aqui no Brasil é pelo alistamento eleitoral. Então, errado essa aqui, tem que marcar a B. 2. Nacionalidade, direito humano. Nacionalidade, além de ser um direito constitucional, fundamental, é um direito humano. Cidadania é pressuposto para a nacionalidade. Não, na verdade, a nacionalidade é um pressuposto para a cidadania. Brasileiro nato, filho de estrangeiro, nascido no Brasil, mesmo que ambos os pais estejam a serviço do país de origem. Não é brasileiro nato. Filho de estrangeiro que aqui nasce, estando os dois, o pai e mãe dele a serviço do país de origem, ele não é brasileiro nato. Ele é do país dos pais dele. Brasileiro nato pode ser extraditado? Não. Perderá a nacionalidade o brasileiro nato que realizar atividade nociva ao interesse nacional. O brasileiro nato não perde a nacionalidade. Quem perde a nacionalidade é... o brasileiro nato poderá perder a nacionalidade, né, se ele vier adquirir uma outra, tá? Daí ele poderá. Agora, por atividade nociva ao interesse nacional, o brasileiro nato não perde a nacionalidade. Direitos políticos. Assinale correto? Tá. Português não tem elegibilidade no Brasil. Português não. Português tem. Se ele tiver residência permanente no país, ele tem os mesmos direitos que o brasileiro naturalizado. Tá? Residência permanente no país. O Estatuto da Reciprocidade, artigo 12 da Constituição. O alistamento e o voto são obrigatórios. Eu não sei o que eu fiz aqui. O alistamento e o voto são obrigatórios para maiores de 18 e menores de 70 anos. E para conscritos. Não, conscrito não. Aquele que está em período militar, ele não é obrigado. Ele não vai se alistar, né? Ele não tem nem que votar. Então tá errado essa. Plebiscito, consulta posterior. Referendo, consulta anterior. Não, é o contrário. O plebiscito ele é uma consulta anterior e o referendo é uma consulta posterior. As inelegibilidades são normas de direitos políticos negativos. Certo, as inelegibilidades são normas de direitos políticos negativos. O presidente da República pode ser eleito para um terceiro mandato consecutivo? Não, não pode. Adquire-se a nacionalidade pelo alistamento eleitoral na justiça eleitoral. Não, adquire a nacionalidade pelo nascimento ou por algumas outras situações, né? Mas não pelo alistamento na justiça eleitoral você adquire a chamada cidadania, né? Alistamento e voto são obrigatórios para pessoas maiores de 18 anos, sendo facultativos para analfabetos, maiores de 70, menores de 16, maiores de 16 e menores de 18. Ok, B está certa. O voto direto, secreto, universal e periódico. O voto é direto, secreto, universal, periódico e facultativo? Não, ele não é facultativo.
Os direitos políticos positivos vedam a participação do cidadão no processo eleitoral. Não, os direitos políticos positivos garantem a participação do cidadão no processo eleitoral. Sufrágio universal abrange só escrutínio. Não, o sufrágio universal abrange todo o processo eleitoral. Teoria geral dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais são renunciáveis, não, errado. Direitos fundamentais são históricos. Os direitos fundamentais são universais, certos, são relativos. Assinale a incorreta, por isso que eu estava achando aqui estranho. Direitos fundamentais são inalienáveis, ok, são relativos, são universais, são históricos e são renunciáveis. Não, errada é a primeira, né? A, eles são irrenunciáveis. 2, tanto a pessoa física como jurídica são destinatárias dos direitos fundamentais. Ok, estrangeiros sem residência no país não possuem direitos fundamentais no Brasil. Claro que possui. Direito de requisição é um elemento, é um dos direitos fundamentais, tanto do particular como das pessoas jurídicas e de direito público. Não, o direito de requisição é um direito fundamental da pessoa jurídica de direito público. Animais possuem direitos fundamentais? Não. Direito fundamental ao meio ambiente equilibrado é um clássico exemplo de direito de primeira dimensão. Não, é direito de terceira dimensão. Sobre poderes. Com relação ao termo poder, assinale a incorreta. É a capacidade de impor vontade sobre vontade alheia. Existem várias espécies de poder. Beleza. O poder não pertence ao povo e sim aos seus representantes, os quais são os reais. Não. Errado é a C. O poder pertence ao povo. Não vou seguir as outras. 2. Com relação às funções típicas dos órgãos exercentes do poder, assinale a incorreta. A incorreta. Função típica do legislativo, inovação da ordem jurídica. O Senado Federal é competente para o processo de julgamento do impeachment. Ok, o presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados são nomeados pelo presidente da República. Não. O presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados são nomeados pelo presidente da República, assim como é o presidente do Supremo Tribunal Federal. É errado, totalmente errado. Cada um do seu poder tem autogoverno, eles que vão nomear os seus chefes. Então, 2C. Legislativo. Assinale a correta. O Poder Legislativo Federal ou da União é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, consagrando o bicameralismo federativo. Nesse sentido, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que compõe-se da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Ok, correta, né? Com exceção das funções fiscalizatórias, o Legislativo manifesta por intermédio das espécies normativas previstas no 59. Tá certo. Decretos legislativos e resoluções. Legislatura é o lapso temporal de 4 anos, que corresponde ao mandato de deputado federal. Sessão legislativa ordinária é o lapso temporal de 1 ano. Ok. Cada legislatura tem 4 sessões legislativas. Ok. Os cargos de presidente da Câmara dos Deputados, Senado Federal, podem ser ocupados por brasileiros naturalizados. Não. Errado. Os cargos de presidente da Câmara dos Deputados, Senado Federal, brasileiro nato. 2. Bicameralismo brasileiro é do tipo aristocrático. Não, é do tipo federativo, né? Ou republicano, ou constitucional, mas não aristocrático. Idade mínima para ocupar cargo de vereador é 21, não, 18. O recebimento de denúncia por crime de responsabilidade do presidente é realizado pelo Senado Federal? Não. Câmara dos Deputados. Emenda constitucional não tem sanção, certo. Legislatura é o período de 4 anos, sendo que uma legislatura tem 4 períodos legislativos, não, tem 8 períodos legislativos. Então, 2D. Processo legislativo. 2 questões sobre o processo legislativo. A Constituição vedou a lei de iniciativa popular no âmbito do Estado. Errado. Havendo proposta de maioria absoluta da respectiva casa, o projeto de lei rejeitado poderá voltar a tramitar na mesma sessão legislativa. Havendo a proposta de maioria absoluta, o projeto de lei rejeitado. Ok, certo. Não existem votações secretas no âmbito legislativo. Existem. Errado. O Senado Federal sempre será a casa revisora. Errado. O veto tácito decorre do silêncio do presidente da República a partir do 10º dia de recebimento do projeto. Não, a partir do 15º. O Senado Federal é sempre a casa revisora? Não, se o projeto de lei começa no Senado Federal, ele não vai ser a casa revisora, quem vai ser a casa revisora vai ser a Câmara dos Deputados. Então essa aqui marcou a B. 2. Veto político decorre da contrariedade do projeto de lei com a Constituição. Não, esse é o chamado veto jurídico. O veto pode ser derrubado por voto da maioria relativa dos deputados e senadores. Não, maioria absoluta. São abrangidos pelas imunidades relativas dos parlamentares federais, estaduais e distritais. Imunidades relativas, ok. Os parlamentares
federais, estaduais e distritais. São abrangidos pelas imunidades absolutas ou materiais parlamentares federais, estaduais e municipais. Essa aqui está correta. E parlamentares federais, estaduais, distritais e municipais possuem imunidade política ou administrativa. Não, eles não possuem imunidade política ou administrativa, eles possuem imunidade civil e penal, né, por suas opiniões, palavras e votos. São abrangidos pelas imunidades relativas, os parlamentares federais. Essa aqui tem que anular, porque a C está certa e a D também está certa, tá? Sobre o judiciário, o chefe do judiciário é escolhido pelo presidente da República? Não, foi escolhido pelo próprio Supremo. A última instância jurisdicional do judiciário brasileiro é composta pelo STF e CNJ? Não, o CNJ não presta jurisdição. STJ composto de 33 ministros, além de uniformizar a aplicação da lei federal, ainda tem por competência, entre outros, a homologação da sentença estrangeira e a concessão do exequatur às quadras segatórias. Ok, C, certa. O cargo de juiz eleitoral, não, o cargo de juiz eleitoral não tem concurso, ele é emprestado da Justiça Comum. O CNJ é composto de membros da Justiça Comum, Estadual e Federal, da Justiça do Trabalho e Militar. Não, a Justiça do Trabalho e a Justiça Militar não compõem o CNJ. 2. Competência dos tribunais de Justiça dos Estados vem estabelecida na Constituição? Não, errada. O Tribunal de Justiça Militar de Santa Catarina é a instância recursal de segundo grau dos crimes militares estaduais? Ok. O Ministério Público da União é chefiado pelo Procurador-Geral de Justiça? Não, Procurador-Geral da República. Os cargos e respectivos órgãos de atuação: Procurador Federal, Ministério Público, errado, é Procurador da República, do Ministério Público Federal, Promotor de Justiça, Ministério Público Estadual. Assistência jurídica integral e gratuita no âmbito da Justiça Federal é prestada pela Defensoria Pública da União. Assistência jurídica integral e gratuita no âmbito da Justiça Federal é prestada pela Defensoria Pública da União. Essa aqui está correta. Qual é que eu disse que estava correta? B. Tribunal de Justiça Militar de Santa Catarina. Não tem Tribunal de Justiça Militar de Santa Catarina. B está errado. Então a 2 é E. Funções essenciais de justiça. As funções essenciais de justiça integram a estrutura do Poder Judiciário. Errado. Procuradoria do município defende judicial e extraordinariamente o município, sendo legislativo, e presta consultoria apenas ao executivo. É B. Funções essenciais de justiça são cláusulas pétreas expressas, não implícitas. Somente o Ministério Público pode instaurar o inquérito civil, procuração penal pública e ajuizar. Errada. A Advocacia Geral da União presta assessoria e consultoria aos 3 poderes da União: Legislativo, Executivo e Judiciário. Não, o Judiciário não presta assessoria e consultoria. Então, B. 2. A competência do Tribunal de Justiça dos Estados vem... repetir. Essa aqui é repetida. Essa 2 aqui é repetida. Habeas corpus. Liberdade é uma garantia, enquanto habeas corpus é um direito. Não, errado. Ao contrário. Habeas corpus tem origem na Constituição de 34. Errado. Habeas corpus contra punições... Cabe habeas corpus contra punição disciplinar militar. Errado. Pessoa jurídica de direito privado pode impetrar habeas corpus, embora não possua atributo da locomoção. Ela pode impetrar em favor de uma pessoa física. Então, D está certo. Pedágio é uma restrição à liberdade de locomoção. Errado. Prisão com justa causa pode ser relaxada por habeas corpus. Errado. Prisão por autoridade incompetente não desafia habeas corpus. Errado, desafia. Extinção da punibilidade pode ser averiguada por intermédio de habeas corpus. Pode. São espécies de habeas corpus: preventivo, repressivo e misto. Não, errado. Só os 2 primeiros. Cabe habeas corpus de ofício pelo magistrado. Cabe habeas corpus de ofício pelo magistrado. Olha, ele pode conceder um habeas corpus de ofício, o magistrado. Então, acho que a 2 está correta. A extinção da punibilidade não pode ser averiguada por habeas corpus. Pode ser averiguada. Então, 2E. Mandado de segurança. Cabe mandado de segurança contra o ato administrativo passivo de recurso administrativo que fez errado. Não cabe. Não cabe mandado de segurança para compensação de créditos tributários. Cabe. Cabe mandado de segurança para entrega de mercadorias provenientes do exterior. Não cabe. Cabe eliminar mandado de segurança para promover equiparação. Não cabe. Cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial. Não cabe. Então não tem nenhuma certa? Deixa eu dar uma pausa aqui só para ver, para não atrapalhar o... Pessoal, como eu tenho 33 minutos apenas aqui, para não ficar em 2 vídeos, né? Nas questões seguintes aqui eu vou só passar o gabarito, tá? Mandado de segurança, a resposta da 1 é C e da 2 é E.
Direito de petição, a resposta da 1 é B e da 2 é B. Habeas data, a resposta da 1 é C e da 2 é E. Mandado de injunção, a resposta da 1 é B e a resposta da 2 é C. Ação popular, a resposta da 1 é B e da 2 é C. Direito constitucional econômico, a resposta da 1 é C e a resposta da 2 é E. Política urbana e rural, a resposta da 1 é C e da 2 é B. Introdução ao controle de constitucionalidade, a resposta da 1 é B e da 2 é C. E controle difuso de constitucionalidade, a resposta da 1 é B e da 2 é C. Tá bom? Maravilha, galera! Aquele abraço aí para vocês. Espero que tenham uma boa prova e que tirem uma boa nota. Tá bom? Fechou? Nós. Tamo junto. Abraços.